Uma revista militar do regime chinês publicou um novo relatório destacando novas táticas que o exército chinês utilizaria para rapidamente derrubar Taiwan. Isso acontece em um momento em que a tensão entre os dois países tem escalado cada vez mais. Nas últimas décadas, o regime chinês tem dito que eles anexariam Taiwan à força se assim fosse necessário. Por isso, o regime chinês tem investido muito para desenvolver o seu setor militar. No entanto, nos últimos anos, alguns questionamentos têm vindo à tona se realmente, apesar de toda essa tecnologia e desenvolvimento, o exército chinês seria realmente capaz de atacar Taiwan com sucesso. No ano passado, por exemplo, o Instituto Americano publicou um relatório onde eles destacam que o exército chinês estaria preparado somente para defender o Partido Comunista Chinês e não para atacar outro país. Eu sou Emanuele Coure, editora de China do jornal Epoch Times. Esse é o China em Foco e fique comigo, nós vamos conferir mais detalhes sobre isso. Antes de seguirmos com o nosso conteúdo de hoje, se você é novo por aqui, já lembre-se de se inscrever no canal e deixar a sua curtida. De acordo com uma reportagem do South China Morning Post, um jornal de Hong Kong que atualmente é muito influenciado pelo regime chinês, este relatório teria sido publicado pela revista militar chinesa a Naval and Merchant Ships. E eles teriam trazido à tona neste relatório uma nova estratégia que o exército chinês poderia utilizar para rapidamente derrubar Taiwan e assim anexar a ilha à força. O centro dessa estratégia estaria em atacar a infraestrutura básica do país, como por exemplo as instalações de gás natural liquefeito, o abastecimento de água e de eletricidade. Então, por exemplo, se o regime realmente conseguisse atacar o abastecimento de água e de eletricidade do país, isso rapidamente causaria um caos no tráfego de Taiwan. Além disso, cortaria a comunicação, o acesso à internet, atrasaria os atendimentos médicos e tornaria muito escassa a distribuição de alimentos e também de água. Ainda de acordo com o relatório, para atingir essa infraestrutura básica, o partido poderia utilizar as seguintes estratégias: utilizar armas guiadas com precisão, assim eles conseguiriam atacar diretamente essas infraestruturas que eles estavam mirando. Eles poderiam também utilizar ataques cibernéticos para tentar paralisar o sistema de controle do país e utilizar ainda armas de pulso eletromagnético, o que rapidamente permitiria a eles bloquear os equipamentos eletrônicos do país. Agora, sobre o impacto que isso teria na ilha, o artigo chega a destacar o seguinte: que um colapso do sistema destruiria rapidamente a vontade de resistência das forças de independência de Taiwan e criaria condições favoráveis para uma vitória sem luta. Eles também disseram que isso poderia oferecer uma opção militar de baixo custo e alta eficiência para resolver a questão da ilha. Outro ponto central, que também é levantado pelo artigo, é que eles acreditam que isso realmente poderia funcionar, esse ataque da infraestrutura básica do país, pelo fato de Taiwan ser uma ilha. Por isso, eles dependem muito da importação de alimentos e eletricidade. Além disso, frequentemente eles sofrem com desastres naturais, o que poderia dar ao regime uma oportunidade muito boa de atacar a infraestrutura deles quando eles soubessem que um desses desastres iria acontecer. Bom, a questão aqui é que esse relatório vem em um momento onde as tensões entre os dois países têm aumentado cada vez mais. Nas últimas décadas, o Partido Comunista Chinês já tem dito que tomaria a ilha de Taiwan à força se assim fosse necessário, porque eles acreditam que Taiwan faz parte da China. No entanto, a ilha de Taiwan é um país independente, com o seu governo democraticamente eleito, com as suas forças militares e constituição. Só que acontece que desde o ano passado, com a entrada do novo presidente taiwanês William Lai, as tensões ficaram ainda maiores entre os dois países, porque William Lai tem se posicionado fortemente contra essa reivindicação da China de atacar e anexar Taiwan. Além disso, como o regime chinês tem esse foco de anexar Taiwan à força se assim for necessário, nos últimos anos eles têm focado muito em desenvolver o seu setor militar para realmente estarem preparados para atacar a ilha e ter sucesso. A inteligência americana já trouxe alguns relatórios no ano passado, dizendo inclusive que a meta do regime chinês é estar totalmente preparado para atacar Taiwan até 2027. Por isso, a gente vê um desenvolvimento muito rápido do seu setor naval e também do seu setor nuclear. No entanto, algumas questões que têm acontecido dentro do próprio Partido Comunista Chinês nos últimos tempos, que têm causado bastante instabilidade, têm trazido à tona alguns questionamentos se realmente o exército chinês vai conseguir estar pronto para atacar Taiwan até 2027.
Um dos pontos centrais aqui é que o exército do Partido Comunista Chinês, que é o Exército de Libertação Popular, ele é um exército que pertence ao próprio Partido Comunista Chinês. Diferentemente de outros países onde o exército pertence ao país, neste caso o exército pertence ao partido. Só que acontece que no fundamento desse exército está primeiramente defender o partido e não necessariamente defender o país. Então, alguns relatórios têm trazido à tona que, na verdade, isso poderia ser uma fraqueza do exército chinês. O que eles destacam foi que o Exército de Libertação Popular, nos últimos anos, esteve muito focado na sua lealdade e defesa do próprio partido, em vez deles se prepararem realmente para uma guerra com outros países. E agora, em um momento onde a gente vê uma maior instabilidade dentro do regime chinês, com várias lutas políticas acontecendo ali dentro, com vários expurgos, com vários casos de corrupção vindo à tona, eles acreditam que agora ainda mais o Exército de Libertação Popular precisaria se focar em defender o partido, ao invés de defender o próprio país. Eles também chegaram a dizer o seguinte, que a perspectiva de uma guerra em grande escala e alta intensidade entre Estados Unidos e a China é improvável neste momento. Além disso, eles complementam que se realmente houvesse um confronto entre Estados Unidos e China, que o regime chinês tentaria encontrar outras formas de atacar os Estados Unidos que não fosse um ataque armado direto. E tudo isso que é trazido neste relatório está muito alinhado, inclusive, com o que foi trazido agora neste relatório da revista militar chinesa, que é o regime chinês tentando encontrar outras formas de atacar os seus inimigos, que não realmente com ataque direto do seu exército. Isso tem sido feito já há algum tempo. Por exemplo, no ano passado, o CSIS, que é um importante think tank, eles trouxeram à tona um relatório onde eles destacam duas formas que o regime chinês tem tentado utilizar para atacar Taiwan sem realmente utilizar o seu exército e sem realmente atacar a ilha propriamente. Dois desses métodos seria a quarentena e o bloqueio. Essa quarentena seria o regime chinês tentando implementar algumas regras alfandegárias ali no Estreito de Taiwan, que é aquele corpo d'água que separa os dois países. Então, a ideia seria que, por exemplo, o regime chinês faria com que os navios de carga de Taiwan, com que eles fossem obrigados a parar em algumas revistas. Então, eles fariam com que esses navios ficassem vários dias parados, não permitindo assim que eles levassem os suprimentos para a ilha. Outra questão também é que tudo isso afetaria a moral tanto dos cidadãos taiwaneses quanto das tropas. Agora, outra tática que seria o bloqueio seria uma interrupção total de todas as importações da ilha, não permitindo assim que eles, por exemplo, pudessem importar energia ou mesmo alimentos. No ano passado, inclusive, a gente teve uma declaração do ministro de Defesa de Taiwan, dizendo que se o regime chinês impusesse esse bloqueio ao redor de Taiwan, que isso seria considerado, sim, um ato de guerra, mesmo que eles não tivessem diretamente enviado seu exército para invadir a ilha. Só que é interessante a gente analisar porque essas outras táticas que o regime chinês tem tentado utilizar para atacar Taiwan sem realmente enviar seu exército para lá, poderia afetar outros países. Isso porque aquele Estreito de Taiwan, que é o corpo d'água que separa os dois países, é um ponto muito importante para o comércio marítimo. Estima-se, por exemplo, que 1/5 de todo o comércio marítimo do mundo passe por aquele estreito. Isso poderia afetar outros países que também precisam passar as suas mercadorias ali pelo Estreito de Taiwan, porque então eles teriam que desviar essa rota e encontrar outras formas de levar essas mercadorias. E é interessante a gente analisar aqui porque, de acordo com o relatório do CSIS, tudo isso, inclusive, poderia impactar bastante o regime chinês. Porque se alguns países que exportam para a China e que passam os seus produtos ali pelo Estreito de Taiwan, se eles tivessem que encontrar outras rotas, e algumas dessas outras rotas fossem controladas por adversários do regime chinês, como, por exemplo, o Japão e os Estados Unidos, então esses países poderiam impedir a passagem desses produtos que seriam enviados para a China. E aqui coloca o regime chinês em um ponto bem delicado, porque atualmente a China é muito dependente da importação de petróleo, o que rapidamente poderia afetar diretamente, inclusive, o desempenho do seu exército, o que torna tudo ainda mais complicado. Bom, isso é tudo por hoje no China em Foco, mas antes de ir, eu quero saber o que você acha dessas novas táticas que o regime chinês tem tentado desenvolver para atacar Taiwan. Deixe aqui seu comentário, eu vou adorar ler depois. Muito obrigada por assistir e até uma próxima.